Mestres e mestras da riqueza, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje nós vamos falar sobre top 2 fundos imobiliários que eu trouxe aqui para vocês de setores diferentes que eu considero que vão ser aí muito bons para 2021. Então vamos lá, meus amigos. Trouxe aqui para vocês 2 top fundos imobiliários, um do setor de shopping e um do setor de logística. Ambos setores apanharam bastante aí durante a pandemia. Aliás, acho que quase todos os setores apanharam muito durante a pandemia. Inclusive quase todas as ações, quase ninguém saiu aí são em salvo dessa pandemia. E hoje nós vamos falar aqui, primeiramente, de um fundo imobiliário de shopping. É um setor que apanhou demais aí, os shoppings ficaram fechados, tiveram que fazer renegociações, o shopping, no caso, renegociação com os lojistas. Claro, os lojistas ficaram sem receber, ficaram sem receita, ficaram com as suas lojas fechadas, não tinha movimentação no shopping. E aí o que o shopping fez, meus amigos? Até inteligente, achei bem inteligente aí os gestores de shoppings. Eles deram um bom desconto para os lojistas. Isso, o que aconteceu? Os lojistas não fecharam as portas. Eles continuaram ali pagando um pouquinho de aluguel, ou às vezes nem pagando o aluguel, mas o shopping não perdeu os seus clientes ali, né? Teoricamente, os seus lojistas. Então, o shopping ajudou os lojistas que não tinham receita para pagar, mas agora que a movimentação está voltando, os lojistas estão aí com firme força aí, seguindo com as suas lojas abertas, voltando a gerar receita. E agora o shopping que deu desconto de 100%, caiu para 80%, caiu para 60%, agora chegou e falou, meu amigo, acabou o seu desconto, voltou o contrato normal e, consequentemente, nós, acionistas dos fundos de shoppings, vamos voltar a receber um dividend yield cheio. Porque nós, durante essa época, eu vou mostrar aqui para vocês na prática, nós recebemos um dividend yield menor. Claro, o shopping recebeu a menos, repassa menos para nós acionistas. Então, meus amigos, o primeiro fundo que eu trouxe aqui para vocês, ele é o VISC11, ele é o Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário. VISC11 é o código que você vai encontrar ele aí no seu home broker, tá legal? É um fundo de shopping que eu gosto bastante. Nós vamos abrir ele aqui, nós vamos analisar ele na prática, então fica até o final. Não acelere o vídeo para que você possa acompanhar todas as informações que são importantes para você. Mas antes, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, vai me ajudar a manter aqui o canal de forma gratuita para vocês e não vai custar nem um segundinho aí do seu tempo. Então curte aqui no botãozinho, no joinha aqui embaixo. Tá legal, meus amigos? Vamos às informações do fundo. Taxa de administração desse fundo, meus amigos, até R$1 bilhão investido, 1,35% ao ano. O patrimônio líquido desse fundo, 1,7 bilhão de reais. Então, todo o patrimônio do fundo, 1,7 bilhão de reais. O P sobre VP é o preço sobre valor patrimonial, ou seja, o preço das ações negociadas na bolsa versus o que realmente vale o patrimônio. Abaixo de 1 significa que o fundo encontra-se barato, ou seja, o patrimônio ele tem um valor maior do que está sendo negociado, tá legal? Então hoje nós temos aqui o VISC11 em 0,98 e o dividend yield pago aí nos últimos meses de 0,39. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, o gráfico, como é que aconteceu, como é que veio caindo aí durante a pandemia, e é por isso que eu acredito que ele pode ser bom para 2021, porque ele deve retomar essa ponta no dividend yield, inclusive a sua rentabilidade. Tá legal, meus amigos? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o VISC11. Então, o VISC11 é um fundo de shopping, ele é conhecido por ser um fundo de tijolo. E qual é a estratégia do VISC11? Ele compra participações em shoppings e através aí do aluguel que os lojistas pagam para eles, eles remuneram os seus acionistas. Legal pontuar para vocês, meus amigos, que os shoppings eles não possuem receitas apenas também dos lojistas. Ali os shoppings têm a receita do estacionamento, tem de quiosques, merchandising, aquelas placas que ficam espalhadas pelos shoppings, área de restaurantes. Então não fica restrito a receita apenas aos lojistas. O que a gente viu, meus amigos, nessa pandemia as lojas de rua sofreram muito mais do que os shoppings, tá legal? Os shoppings ainda conseguiram segurar os seus lojistas aplicando descontos, aplicando um marketing mais pesado agora no retorno às pessoas que estão vindo comprar, e até o funcionamento do shopping fica um pouquinho mais aí do que nas ruas. Tá legal, meus amigos? Então, vimos aí, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, muita loja de rua fechou, muita placa com aluga-se, com vende-se ponto.
E os shoppings não, os shoppings conseguiram se sair bem devido a essa pandemia mundial. Meus amigos, eu uso muito um site chamado Funds Explorer, eu acho ele bem legal, ele traz informações aí atualizadas para nós e eu costumo fazer análise tanto pelo Funds Explorer como também pelo site de RI do fundo. Por exemplo, se você digitar no Google aí, vamos deixar aqui embaixo para você, VISC11 RI, você vai encontrar todos os relatórios aí no site que a gestora é obrigada a fornecer para vocês com informações sobre o fundo, tá legal? Já estamos aqui agora no site, VISC11, vamos aqui, vocês vão ver diversas informações, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, aqui vai ter a descrição. Eu quero mostrar para vocês o gráfico, meus amigos, aqui dos últimos 12 meses, para a gente analisar o que aconteceu aí durante a pandemia. Aqui, ó, no comecinho do ano 3/1, o fundo estava avaliado em R$ 145 aproximadamente. O que aconteceu durante a pandemia? Ó, aqui no auge da pandemia, ele caiu 50%, veio para R$ 73. Desabou a cotação do fundo. E aí agora a gente percebe o quê? Ó? Olha como o gráfico ele já mostra uma recuperação. E hoje a gente tem aqui, ó, no dia 7/12, o fundo está sendo negociado a R$ 114. Mas ainda, meus amigos, muito distante dos R$ 145 que a gente tinha aqui no começo do ano. Então o que eu quero mostrar para vocês com esse gráfico? Quem pegou claro aqui nessa pontinha aqui embaixo, na desvalorização, ganhou muito dinheiro com a rentabilidade, tá legal? Mas ainda vejo espaço para esse fundo subir. A gente está vendo aqui o gráfico e ele deve continuar subindo se essa situação da pandemia, das vacinas, e realmente a vacina vai sair, eu confio muito nisso, e a valorização deve seguir aqui com o VISC11. Bom, já vimos aqui o gráfico da cotação, aqui vocês têm informações básicas. Vamos lá, eu quero mostrar mais um detalhe aqui para vocês, a gente está fazendo aqui na prática. Exatamente é isso que eu faço quando eu vou avaliar um fundo, tá legal, meus amigos? Aqui, ó, esse gráfico é bem legal também, que mostra o Dividend Yield, meus amigos. Então, se a gente pegar aqui, ó, no começo de 2020, vamos pegar aqui fevereiro de 2020, a gente tinha aqui, ó, 0,5% de Dividend Yield. Ele caiu, ele chegou a cair aqui, ó, em agosto para 0,14%. Quase que os cotistas nem recebem dividend yield. E a gente está vendo um gráfico subindo aqui. Hoje a gente está ali no 0,39, mas, meus amigos, eu vou mostrar aqui, ó, em agosto de 2019, o dividend yield chegou a ser 0,81. 0,81 isento de imposto de renda é um belíssimo de um dividend yield, não é verdade? E se a gente ver aqui nos últimos anos, ele permanece ali, ó, na faixa de 0,57, 0,55, isento de imposto de renda, é um belíssimo dinheiro na sua conta. E agora nós estamos em 0,39, então eu enxergo que ele vai subir. Tanto a rentabilidade como o dividend yield tem tudo para subir com essa recuperação através da vacina. Bom, meus amigos, a gente já viu aqui a rentabilidade, vimos agora aqui a questão do dividend yield. Eu quero mostrar mais um detalhe para vocês, meus amigos, que é o portfólio do VISC11. Meus amigos, quem me conhece sabe que eu não gosto de monoativo. Eu gosto de fundos imobiliários que tenham mais ativos aí na sua carteira. Por quê? Caso o inquilino saia do imóvel, eu tenho outros inquilinos que vão continuar pagando o aluguel. Então a gente tem aqui, para vocês verem o VISC11, nós temos 15 shoppings em 10 estados. Então ele está diversificado tanto nos ativos como em região geográfica. Vimos aqui o portfólio, vamos seguir agora, meus amigos. Aqui embaixo no site ele vai mostrar a vacância. Isso é muito importante, a gente olhar o histórico de vacância. O que é a vacância, meus amigos? A vacância significa, ela mostra para nós quanto do espaço de todos esses ativos está vago. Vacância é o espaço vago, tá legal, meus amigos? Então, quanto mais próximo de 100, melhor. Tá legal? Uma vacância de 5, que chegue até a 10, ainda considero aceitável. Mais do que isso, a gente tem que ficar esperto. Vamos ver aqui o VISC11. Nós tivemos aqui, ó, 91,3% de ocupação em setembro de 2020, 92% em agosto, 92% em julho. Então o que a gente vê, meus amigos? Vamos voltar aqui antes da pandemia. Antes da pandemia, 95%. Ou seja, quase todos os imóveis desse fundo imobiliário, eles permanecem alugados. E mesmo durante a pandemia, meus amigos, aqui no auge, ó, abril de 2020, a gente ficou com uma vacância pequena. Então ele se mostra um fundo muito resiliente. Tá legal, meus amigos? Então, essas foram as informações aqui do VISC11. Agora vamos falar do fundo que eu prometi para vocês de logística, que é o XPLG11.
Mestre e mestra da riqueza, gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal. Isso, além de me ajudar, o YouTube vai entender que meu vídeo tem consistência, que tem boa entrega. Você vai ser notificado e avisado todas as vezes que eu tiver um vídeo novo aqui no canal. Então, você não vai precisar ficar entrando aqui, eu vou te notificar pessoalmente. Meus amigos, XPLG11, ele é um fundo que investe em galpões logísticos, ou seja, ele é um fundo de tijolo também. E foi muito afetado pela pandemia. Você pode até me perguntar, André, mas os galpões não ficaram cheios? Onde que a gente ia guardar o estoque? Tudo bem, não está sendo vendido, mas o estoque tem que ficar no galpão. Faz sentido, meus amigos, até faz sentido. Mas imaginem o seguinte, uma Casas Bahia aluga um galpão do fundo imobiliário XPLG11. Casas Bahia não está vendendo. Ao mesmo tempo, ela também não está gerando receita. O que ela vai fazer? Ela vai entrar em acordo com o gestor do fundo e vai falar, olha, meu amigo, eu preciso de um desconto nesse galpão. Nós somos amigos, nós somos parceiros, então eu preciso de um desconto. Tá legal, meus amigos? Então, o que acontece? A pandemia afetou, sim, bastante também os fundos de galpões. Os fundos de galpões, eles estão sendo muito procurados, cada vez mais procurados. Por quê? E é por isso que eu acredito que em 2021 os fundos de galpões vão se valorizar ainda mais. Comércio online, comércio na internet, a gente está vendo aí notícias que as empresas que estão vendendo pela internet, comércio online, são as empresas que têm se destacado. Mas elas precisam investir no que também? Não é só na plataforma online ou em produtos bons. Elas precisam ter uma logística boa. O produto precisa chegar rápido na sua casa, na minha casa. Então os galpões, eles são aí estratégicos, eles ficam próximos às cidades, fácil de transportar e fazer as entregas. E os galpões estão sendo muito procurados aí por grandes empresas, não só indústrias que usam para fazer fabricação, como também indústrias no varejo que fazem as entregas e a parte logística. Então vamos aos dados aqui de XPLG11, meus amigos. Patrimônio líquido, 2,3 bilhões de reais. Dividend yield, o último, 0,45. P sobre VP, está um pouquinho acima do que vale aí o valor patrimonial, porque ele já veio recuperando, nós vamos analisar aqui o gráfico, está em 1,13, meus amigos. Taxa de administração do XPLG, até 500 milhões de reais, 0,95% ao ano. Entre 500 milhões de reais até 1 bilhão de reais, 0,85% ao ano. E o cara que tem muito dinheiro, acima de 1 bilhão de reais, 0,75% ao ano. Ele tem um descontinho aí por ter um patrimônio muito grande dentro do fundo. Alguns fundos, meus amigos, eles têm taxa de performance. O que é taxa de performance? Se o gestor conseguir bater as metas dele pré-alinhadas, que quase ninguém lê, mas é importante que você leia, ele tem ali um prêmio para o gestor do fundo, tá bom? Então, no caso do XPLG, é 20% da rentabilidade, deduzidas todas as taxas e despesas pagas pelo fundo, que exceder a variação acumulada do IPCA acrescido de 6% ao ano. Então, novamente, estamos aqui no Funds Explorer. Lembrando, meus amigos, que eu também olho o RI do fundo quando eu vou fazer uma análise. Só vocês digitarem aí no Google XPLG RI. Vamos colocar aqui o gráfico das cotações rentabilidade XPLG dos 12 meses. A mesma coisa que o VISC11, meus amigos. Vamos pegar aqui, ó. Final do ano passado, ele chegou a ser cotado por R$ 152. Ele caiu ali, ó, durante a pandemia para 87, quase 50% de queda também, meus amigos. E aí ele veio aqui se recuperando, o gráfico mostra isso pra gente. Até em setembro aqui, ó, ele chegou a dar um picozinho de R$ 135. E hoje ele está custando R$ 123. Mesma coisa, muito distante do que no final do ano passado, 152. Então o que eu quero mostrar para vocês, amigos? Que ele tem potencial de subir aí em 2021. Vamos seguir aqui, vimos a cotação. Aqui vocês têm informações básicas, os dados gerais do XPLG que a gente já conversou. Quero mostrar para vocês os dividendos. Então vamos lá. Dividend yield, meu amigo. Aqui, ó, vamos pegar um pico aqui, ó. Em outubro de 2018, ele pagava 0,80. Mas se a gente olhar aqui uma média, ele vinha pagando, meus amigos, em torno de 0,57% livre de imposto de renda. Hoje, atualmente, ele vem pagando 0,45. Então, agora que a situação da pandemia com a vacina está se regularizando, esse dividend yield deve subir também, pelo menos aí mais 0,15%, acredito eu. Vamos mostrar aqui também, meus amigos, novamente. É um ativo que tem um portfólio diversificado, ele tem 13 ativos em 6 estados, como vocês sabem eu gosto bastante, então são 13 galpões espalhados também por vários estados, isso protege a gente. E agora vamos ver aqui a vacância, meus amigos. Vamos lá. No começo do ano, janeiro de 2020,
96% de todos os galpões ocupados, meus amigos. E agora nós estamos aqui com uma média de 90%. Teve uma queda, claro, pandemia afetou, mas é um fundo muito conservador, muito consistente, que mesmo durante a pandemia, praticamente seus galpões aí ficaram extremamente ocupados. Tá legal, meus amigos? E esses foram os dois top fundos imobiliários que eu trouxe para vocês para o ano de 2021. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês, meus amigos.